Prezadas professoras, prezados professores, eu sou Humberto, professor de matemática da Rede Municipal de Educação de São Paulo e atualmente formador de matemática da Secretaria Municipal de Educação. E no mês de outubro, na formação da cidade, nós vamos tratar da prática docente. E, para tanto, nós vamos conversar com um colega, também professor de matemática da nossa rede. É um bate-papo com a intenção de nos ajudar a pensar sobre aspectos fundamentais da prática docente: a avaliação, planejamento e intervenção docente. Antes da gente começar a bater papo com o professor Carlos, nós vamos nos conhecer um pouco mais. Eu sou a Bruna, sou professora de matemática também na rede, faço parte da equipe de formadores, juntamente com o Humberto lá na secretaria, e gostaria de agradecer o Carlos por participar da formação da cidade. Sou o professor Anderson, professor de matemática na rede. Atualmente eu estou como formador na diretoria regional de Santo Amaro. Também quero aproveitar para agradecer o professor Carlos. O professor Carlos, ele compõe aí a equipe de docentes da Rede Municipal de Educação desde 2017. Ele atualmente trabalha na Escola Armando de Arruda Pereira, aqui na região do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. Para quem não conhece, um bom ponto de referência é a Estação Jabaquara do metrô, da linha azul. E, Carlos, a gente só tem a agradecer a tua disponibilidade, a tua colaboração, que a gente entende que a formação da cidade é uma estratégia potente da gente dialogar com todos os nossos colegas e nossos colegas da rede. E a gente gostaria de começar a nossa roda de conversa lhe perguntando: Carlos, no meio de tantas profissões do mundo, por que ser professor e por que ser professor de matemática? Quero começar agradecendo o convite, então é uma oportunidade de estar falando para os colegas, porque eu acho que a gente aprende muito ouvindo os colegas da área, tanto que, respondendo a pergunta primeiro, depois a gente fala de outras coisas. Ensino médio eu estava perdido, imagina aquela criança que ouviu falar, precisa escolher alguma coisa para prestar o vestibular. E eu pensando, vou prestar para quê? Então eu fiz o Enem, prestei para biologia, prestei para psicologia, biologia bacharel, nada a ver com educação. Daí no Enem, pelo SISU, eu fui fazer ciências, licenciatura na Universidade Federal de São Paulo. Passei nela primeiro, fui começar o curso, me apaixonei no curso. Eu me encontrei no curso de licenciatura de tal maneira que ignorei os outros. Falei, deixa os outros para lá. Daí nisso eu comecei a pensar em dar aula, só que eu pensei primeiro em aula de ciências e biologia. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui ver a matemática do ensino superior, que era completamente diferente dessa matemática que tinha no ensino médio. Falei, nossa, é isso que é matemática mesmo? Então é isso que eu quero para mim. Eu acabei enveredando por esse caminho. Daí fiz mestrado já em matemática também, e desde então só produzo mesmo em matemática. Legal, Carlos, legal. Aproveitar, professor Carlos, matemática, nós todos escolhemos a matemática, né? E por que ser professor de matemática em escola pública? Tanto meu pai quanto a minha mãe já eram professores da escola pública, meu pai do estado e minha mãe da prefeitura, aqui do estado de São Paulo mesmo. Eu comecei minha carreira trabalhando na rede particular, trabalhei lá por 3 anos, daí passei no concurso aqui, só que quando eu estava na particular, era no sistema apostilado. Daí o sistema apostilado falava, dia tal é aula tal, dia aquele é aula aquele, e assim por diante. Não sentia que eu estava trabalhando mesmo como professor. Quando eu entrei na rede, a coordenadora me entregou o currículo e falou, se vira. Falei, como assim? Depois ela sentou para explicar, não, porque aqui você que tem que ser autor da sua prática, você que tem que preparar, organizar o currículo, vai ter a lista de objetos do conhecimento matemático para dar e as competências e habilidades a trabalhar com os estudantes. Só que a ordem, como, quando e porquê ficava a meu critério. Então, o primeiro mês que eu entrei aqui foi uma loucura. Já entrei direto em 2017 aqui na MF Armando Arruda, fui muito bem recolhido, muito bem recebido aqui na escola e a partir disso foi desenvolvendo esse trabalho. Carlos, você que é um professor que é POA, né, professor orientador de área,
professor do projeto de fortalecimento, também um dos responsáveis pelo TCA. O que você considera importante para favorecer a aprendizagem dos nossos estudantes na rede? Então, eu faço tudo isso, só que eu, claro, não sozinho. Então, no PFA tem parceria com professoras, no TCA tem outras parcerias também. Sim. Nesse momento, então, um primeiro momento de todos esses projetos é o planejamento. Sempre pensar como que eu vou trabalhar isso com os estudantes. No caso do curso regular de matemática, eu paro para pensar em estratégias diferentes. Então, tudo bem, vou abordar a geometria. Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, no meu 6º ano, eu sei que eles nunca trabalharam com transferidor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar as ferramentas na mão deles. Então, entreguei régua, entreguei transferidor, deixei eles explorando as ferramentas. Ou, por exemplo, no 7º ano, fui falar de probabilidade, dei um baralho na mão das crianças. Não jogamos nada ainda, mas a gente foi trabalhando a questão da probabilidade em cima. Eu gosto muito desses experimentos, mas a gente vai sempre variando estratégia. Então, passei uma estratégia, não funcionou, varia a estratégia. Tudo isso já previsto dentro do planejamento inicial. Carlos, tem uma questão que você trouxe agora, que é considerar essa perspectiva de fazer a matemática nessa ação, né? Na tua formação inicial, você teve uma formação assim, ou você foi olhando esse teu aluno de uma maneira diferente, falou assim, opa, tem uma metodologia aqui que não funciona, eu preciso pensar diferente. Como é que foi isso? Isso é mais algo que vem na prática e na troca com os colegas. Na formação inicial foi uma formação muito teórica. Então, idealmente, planejamento é isso, idealmente, avaliação é isso, ideal. Fica tudo no ideal. Quando a gente vem para a realidade da sala de aula, a gente começa a ver, e uma coisa que a minha orientadora do mestrado falava, que a sala de aula é maior do que qualquer teoria, então isso acontece, muita coisa, tudo junto ao mesmo tempo, e a gente tem que dar conta. De algum jeito ou de outro, a gente acaba dando conta. Então, muitos experimentos eu tentei numa sala, não funcionou, falei, vou mudar, eu tentei em outra, funciona. Conversei com professores, tanto de Fund 2 quanto de Fund 1, de ideias de como trocar. Tanto que minha forma favorita de explicar divisão, eu aprendi com a professora do Fundamental 1, legal. A professora Sandra, que me adotou aqui na escola quando eu cheguei. Legal, show. Essa professora é a professora que também tem um projeto aqui na escola? Não, essa professora aposentou. Daí tem outra professora que tem um projeto de clube de matemática que ela usa como reforço. A do clube de matemática é a professora Pamela. Que legal. Que é de Fund 1 também. Professor Carlos, eu queria aproveitar para entender como é que você faz o levantamento do conhecimento dos estudantes no início do ano. Essa é uma pergunta importante, isso está intimamente ligado com o planejamento que a gente vai ter ao longo do ano. Então depende muito. Esse ano eu estou com um 6º ano e 3 7º. O 6º ano não era meu ano passado, ele estava no Fundamental 1, no 5º. Então com eles eu já fiz uma avaliação diagnóstica mais formal. Então passei exercícios, vi onde cada um conseguiu fazer, não conseguiu fazer, e daí fui retomando a partir da operação de adição. Então passei uma semana inteira só de adição, uma semana inteira só de subtração, caminhando com eles. Já o 7º ano, eu já tinha tido eles no 6º, então fui professor deles no 6º, fui no 7º. Quando eles eram no 6º, eu fiz esse processo mais formal. Agora no 7º, eu já conhecia, eu lembrava o que eu tinha dado, o que eu não tinha dado, tinha todos os registros. Fui questionando, gente, vocês lembram disso? Eu lembro só de nome e não lembro como é que faz. Já é uma informação, já está feito o diagnóstico. Sei que não vai saber fazer, então vamos retomar do começo. Na ideia do conteúdo em espiral, porque o 6º ano viu o conteúdo. O 7º vai ver o mesmo conteúdo, só que mais aprofundado. Então dá tempo da gente retomar um pouco do ano anterior. E considerando, né, que esse planejamento, essa tomada de decisão, enquanto professor, é muito difícil, né? Por onde começar, e aí você trouxe essa questão de considerar essas aprendizagens dos estudantes. E o que mais que você leva em consideração para você definir, assim, por onde eu começo o meu planejamento? Então, eu geralmente tenho aquela semana de planejamento antes do período letivo. Eu vou pensando como que eu gostaria. Eu, se fosse aluno, eu queria essa ordem assim, assim, assado. Daí eu vou pensando, eu gostaria, vou fazer assim. Daí chega na primeira semana, após essa conversa inicial com os estudantes, eu mostro para eles, eu passo na lousa, primeira aula, pego e passo. Olha, gente, primeiro bimestre vai ter isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. O que vocês acham? Como vai ser? Porque daí o estudante consegue ir acompanhando o procedimento. E ao mesmo tempo, esse é um planejamento anual. E eu passo para eles o plano mensal. Então, olha, gente, passo na lousa, dia 1, 2, 3, 4, 5, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E vou passando, vou falando, dia tal vai ser isso, dia tal vai ser isso, dia tal vai ser isso. Às vezes os estudantes falam,
A terça-feira, a nossa aula é a última do dia, é muito ruim para ter prova na última aula. Pode ser na quinta, que é a terceira aula? Eu falo, pode, daí a gente inverte os dias, a gente vai reorganizando. Então eu penso num planejamento inicial e apresento para os estudantes. Tanto que agora no terceiro bimestre, com o meu 7º ano, eu tive que inverter a ordem do planejamento, porque eu estou desenvolvendo junto da professora Lídia o TCA. Eles estão coletando dados para analisar dados. Dentro da minha disciplina, eu tinha pensado em deixar no terceiro bimestre geometria, no quarto bimestre probabilidade estatística como temas principais. Daí, por necessidade do TCA, conversei com eles, eles acharam melhor inverter também. Então, eu terminei probabilidade agora essa semana com os 7º. Semana que vem eu vou começar a estatística, mas com base nos trabalhos deles. Então, eu vou pegar um grupo de exemplos, dados desse grupo, discutir estatística. Tem um grupo fazendo entrevista. Como que reorganiza isso? Essa parte da estatística é analisar texto também, transformar em mapa conceitual, transformar em tabela, então ir relacionando tanto o conteúdo de matemática com o do TCA, e juntando esses planejamentos. Carlos, eu gostaria de lhe fazer 2 perguntas. A primeira de onde veio essa ação tua de compartilhar esses planejamentos com os estudantes, porque existe uma certa prática nossa, uma cultura, não prática, mas uma cultura de que a gente faz planejamento única e exclusivamente porque às vezes o coordenador ou a coordenadora pede. E pela conversa que você está tendo com a gente, o planejamento é tão importante para o aluno quanto ele é importante para você. Então, se você puder contar um pouquinho de onde veio essa ideia de você partilhar esses planejamentos com os estudantes. E a outra pergunta, Carlos, bacana essa negociação que você tem com eles, né, de a última aula não dá para fazer avaliação, é melhor na próxima aula. Se você contasse um pouquinho para a gente, você planeja, mas como é que você lida com os imprevistos? Alguma coisa assim que de repente não estava ali previsto. Então, essa prática de partilhar com eles o planejamento, por que você acha isso importante e como você lida com essa questão de, nossa, hoje eu estava esperando, tinha planejado isso, mas agora não foi. Outra coisa surgiu. Então, eu vou responder na ordem porque faz mais sentido para mim. Tá bom. A primeira pergunta, eu acho o planejamento muito importante para mim. Eu preciso para me organizar. Então, eu tenho que gerenciar o PFA, que é o Projeto de Fortalecimento das Aprendizagens, junto com o TCA, junto com o professor orientador de área, junto com o curso regular. Então, eu planejo para me organizar. Eu tenho que fazer isso nesse dia, isso, aquilo. Daí, essa ideia de negociar com os estudantes é pensar muito, colocar eles como participantes. Então, a ideia eu quero que eles saibam o que vai acontecer, então eles já conseguem se preparar melhor. Então, por exemplo, o TCA acontece com os meus 7º anos toda sexta-feira, desde o começo do ano. Então, eu nem preciso falar, gente, sexta é dia do TCA. Eles já sabem que tem que trazer material, já se organizam. Isso já facilita meu trabalho em sala de aula. Perfeito. Isso faz parte da gestão de sala de aula. Eu coloco um participante dessa organização. Então, eu planejo comigo mesmo para me organizar. Tem a questão de preencher as burocracias, com certeza tem que preencher a SGP. A coordenadora pede a mais também. Então, eu faço o meu para me organizar. E dele eu tiro pedaços. Eu copio e colo no SGP nas partes correspondentes. Então, eu me organizo primeiro. A parte burocrática que a gente precisa cumprir, eu vou colocando em cima do que eu já tenho. Então, eu não faço um trabalho a mais. Eu me organizo e, em cima disso, eu preencho o que tem que preencher. E imprevisto é a parte complicada mesmo. Imprevisto aqui na escola. Já teve esse ano mesmo. Dei a primeira aula no 7º ano. Sem problema nenhum. Na segunda, caiu a luz. Como já estava no meio da aula, eles conseguiram negociar, terminaram. Daí, para o 7º ano seguinte, já estava no escuro, não deu para fazer. Tá. Daí, despareou os 3 7º anos. Eu tive que ir reorganizando no planejamento até parear eles de novo. Certo. Imprevisto vai acontecer, a escola todo mundo sabe que é uma loucura, acontece cada coisa que a gente nem imagina que vai acontecer, é uma surpresa nova a cada dia, e a gente vai lidando, a gente vai pensando, como que eu posso reorganizar? Então a gente deixa espaços no planejamento para deixar ele mais maleável. Por exemplo, eu passei afastado por Covid também 2 semanas, isso mexeu no planejamento. Assim que eu voltei, eu falei, cheguei para os alunos, falei, como que vocês querem arrumar? A gente perdeu 2 semanas. Como que a gente vai fazer agora? Então, isso joga para cá, isso joga para cá, e fui combinando com eles também esse replanejamento. E mais, é um replanejamento constante, a gente faz. Então, por exemplo, estava a data de conselho marcada, precisou mudar por motivo qualquer, eu tinha avisado os estudantes já.
Então eu falei, gente, lembra o plano que a gente fez semana passada? Sim. Então vamos mudar ele agora. Vai ter que mudar e a gente vai se organizando a todo momento. Até porque, às vezes, até o estudante, né, tem alguma dificuldade e aí você precisa se dedicar um pouco mais, algumas aulas a mais no planejamento e tudo bem, né? Eu acho que isso faz parte mesmo dessa sua ação. Muito obrigada. Carlos, a gente agradece. Eu que agradeço o convite. As tuas palavras. Certamente você, por meio da tua prática, por meio do teu relato, você vai nos ajudar a pensar nas nossas respectivas práticas. A gente vai parar momentaneamente a nossa conversa por aqui, mas a gente vai continuar aí pelos percursos da formação da cidade. Obrigado, Carlos. Muito obrigado.